Yeah. Yeah. Lucre R$3.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira, dia 16/9/2025. Mas eu te peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois além de vídeos novos todos os dias com os melhores bilhetes e palpites para você, também temos aqui sorteio todas as semanas e o ganhador dessa semana já foi pago. O dinheiro já tá na conta dele e ele já gastou, já fez a boa aí, e o próximo pode ser você. Para participar é muito simples, não precisa fazer quase nada, basta comentar, deixar o like e se inscrever no canal. Seu comentário é muito importante, pois os sorteios é através do comentário. Então comente aí, pois assim você já participa automaticamente. Então agora, bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes. Vamos lá! Maravilha, começamos aqui pela Copa Sul-Americana, jogo de ida, temos Fluminense versus Lanús, e pela Liga da MLS, Estados Unidos, temos o Inter Miami enfrentando o Seattle Sounders, ok? Vamos lá, jogo do Flusão. Por essa partida eu não busquei gols, pois é confronto de brasileiro contra a Argentina, é confronto para cartões, e eu dei uma arriscadinha em handicap a favor do Fluminense no primeiro tempo, hein? Acredito que vai ser um jogo duro de poucos gols e acredito que o Fluminense não perca de goleada, apesar do Flusão não vir tão bem fora de casa, e a equipe do Lanús vem muito bem em casa. Nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, empatou com o River, ganhou do Rivadavia, venceu o Central Córdoba, venceu o Tajeres e venceu o Huracan aí. O Lanús não tá de brincadeira, hein? Então vamos lá, confronto aqui, quartas de final, na verdade, da Copa Sul-Americana. O vencedor desse jogo aqui vai enfrentar, eu acho que ou é a Aliança ou é o jogo do Atlético. Vou até conferir aqui depois para ver qual time vai pegar na semifinal. Talvez tenha confronto brasileiro, vou até dar uma olhada. Mas para esse jogo entre o Flusão e o Lanús, eu vou a favor da equipe do Flusão. Não para handicap na partida, mas sim handicap no primeiro tempo. Cartões é quase garantido que saia bastante cartões. É confronto de Brasil e Argentina. Fluminense fora de casa é uma equipe que toma bastante cartões. O jogo contra o Santos mesmo saiu mais de 6 cartões, são no total quase 8 cartões aí. Contra o Bahia mesmo, bastante cartões também. Então dá pra gente buscar o mercado de ambos receber um cartãozinho na partida. E handicap a favor do Flusão no primeiro tempo, Fluminense não perder por 2 gols de diferença no primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo vai ser duro, é capaz de ser até empate no primeiro tempo. Então é isso que eu vou buscar. E o jogo do Inter Miami versus Seattle Sounders, aproveitei a questão de gols. Os últimos 5 jogos da Inter Miami, quando não bateu o over 2,5, bateu ambas marcas, isso mesmo. Ele vem de 2 derrotas aí pro próprio Seattle Sounders aí por 3-0, perdeu pro Charlotte de 3-0, venceu o Orlando City por 3-1, empatou com o DC United 1-1, então ambas marcas bateu, e venceu o Tigres por 2-1. E o Seattle Sounders, todos os últimos jogos aqui vem saindo bastante gols. Então para esse jogo eu busquei o mercado da Betano, que eu acho que só a Betano tem, talvez a Novibet também tenha, que é o mercado de ambas marcas ou mais de 2,5. Se o ambas marcas bater, vamos supor, o jogo terminar 1-1, é win. Ou se terminar 3-0 para um dos times, é win também, pois bateu o over 2,5, ok? Só não pode terminar 0-0, ou 1-0, ou 2-0 para um dos times aí, ok? Então tem que bater ou ambas marcas ou mais de 2,5. Então esse bilhetinho utilizando o jogaço do meu querido Flusão versus Lanús, jogo de ida das quartas, e o jogo do Inter Miami de Messi contra o Seattle Sounders, tá pagando a odd 1,52, tá bem legal, bem favorável, e eu acredito sim que dá sim pra gente buscar esse win. Pela Série B, a gente tem aqui Atlético Paranaense e Chapecoense. Pense no jogão, hein? O mais interessante é que os últimos 5 jogos entre eles, todos bateu a linha de over 1,5. E adivinha, o que eu vou falar pra vocês é inacreditável. De 2019 até esse exato momento,
Todos os últimos 5 jogos bateram a linha de over 1,5 e todos os jogos foram empates. Eu não tô brincando, ok? Vamos lá, o último confronto aqui foi no mês 5, 1-1 em 2021, 1-1 em 2021, 2-2 e os 2 jogos em 2019 foi 1-1. Então vem no total 5 empates seguidos, 4 deles sendo de 1-1 e um dos empates 2-2. Que bizarro, cara, que estatística bizarra. Então para esse jogo, o que eu vou buscar? Eu vou buscar gols. Peguei o over 1,5 nessa partida, dei uma arriscadinha, aproveitei a ótima fase da Chapecoense, que os últimos 5 jogos em casa, todos bateram a linha de over 1,5. Pegou o Vila Nova, empatou 2-2. Pegou o Paysandu, venceu por 2-0. Pegou o CRB, meteu 3-2. Quanto Volta Redonda, amassou 4-2 e empatou com o Remo 1-1. E o Atlético Paranaense fora de casa, o over 1,5 bateu nos últimos 4 dos 5 jogos. O único jogo que não bateu o over 1,5 foi contra o CRB, na vitória por 1-0. Então é jogo pra gente buscar gols. Chapecoense tá na 4ª colocação com 41 pontos, 2 pontos de diferença pro Remo, que tá na 5ª colocação, e o Atlético Paranaense tá na 8ª colocação com 36 pontos. Se a Chapecoense vencer o Atlético, ela vai ficar no total a mais de 5 pontos de diferença do Remo, que é o primeiro time fora do G4 e pode ultrapassar o Criciúma e aproximar do Goiás, que tá na 2ª colocação. Então essa Série B esse ano tá bem louca. Para esse jogo, busquei o over 1,5 e busquei o handicap mais 3 Chapecoense, aproveitando que ela vai jogar em casa e não perde há mais de 5 jogos aí jogando em casa. No total dos últimos 5, olha que loucura, eu não tô brincando. De 2016 pra cá, foram no total 5 jogos, 4 empates de 1-1 e uma vitória de 2-1 para Chapecoense. Pense no confronto louco. E se agora bora falar de empate, né? Todos os jogos entre Chapecoense e Atlético Paranaense na casa da Chapecoense, apenas 2 jogos não terminaram empates, ok? Que foram uma vitória de 3-0 da Chapecoense e 2-1 em 2018. Então, atualmente a Chapecoense ainda não perdeu para o Atlético Paranaense em casa. São total 1, 2, 3, 4, 5 empates e 2 vitórias da Chapecoense. Pense num confronto que empata, cara. Então meu palpite, já adianto logo, de acordo com essas estatísticas, eu pegaria empate nesse jogo, hein? Eu acertei o jogo do Mirassol, então não vacila não. Pega empate nesse jogo da Chapecoense e Atlético. Então tá bom demais da conta. Over 1,5 na partida e handicap mais 3 Chape, ó, de 1,52 esse bilhetinho, tá bonitinho, tá favorável, fiquei bem animado pra esse jogo, eu vou assistir, eu quero ver se vai terminar empate mesmo esse confronto e vou chamar os gols aí, e você que tá assistindo, não esquece de chamar o Gui. Também pela Série B a gente tem o Atlético Goianiense enfrentando o Avaí e temos aqui pela Copa Libertadores confronto de argentinos. A gente tem Vélez Sarsfield versus Racing Clube. Cara, que jogaço, mano, que jogaço. Vamos falar do jogo do Atlético Goianiense versus Avaí. Para esse confronto eu busquei cartões e finalizações a favor do Avaí, hein? Peguei o over 2,5 cartões que bateu nos últimos 5 jogos entre eles tranquilamente. Gols eu fiquei de fora, pois teve empate aí de 0-0 recentemente, então caí fora aí. E finalizações busquei a favor do Avaí, que vem melhor aí, Avaí lutando aí pelas primeiras colocações da Série B. Então é jogo para a equipe do Avaí mostrar que quer subir para a Série A, tentar ganhar fora de casa contra o Atlético Goianiense. Então pegamos aqui mercado de cartões e buscamos finalizações a favor do Avaí. O Avaí tem que ter no mínimo 7 finalizações. E pela Libertadores a gente tem confronto de argentinos. Para esse jogo eu busquei finalizações a favor do Racing. Eu tô ficando com um pouquinho de raiva nessa questão de finalizações, pois eu peguei finalizações de alguns favoritos aí. Os times faziam gol e finalização que é bom nada. Os únicos times aí que não decepcionaram foi Real Madrid, Arsenal e teve Manchester City também, ok? Não decepcionar. Já os outros times aí, Roma, Lazio, ai Jesus, só Jesus na causa com aquelas equipes, hein? Então
Jogo do Racing, eu vou buscar finalizações a favor do Racing, pois os últimos jogos aqui, Racing finalizou 3 vezes aí, pelo menos. O complicado de futebol é isso, a gente analisa tudo certinho, vê que tá uma média boa de finalização, vem batendo tranquilamente, é só a gente inventar de colocar no nosso bilhete que o time vai lá e quebra nosso bilhete. É loucura isso, mas eu vou buscar 3 finalizações pro Racing no primeiro tempo e over 2,5 cartões na partida para sair no mínimo 3 cartãozinhos no jogo. Então, o jogo do Racing e do Atlético Goianiense, ambos para sair 3 cartões, e o jogo, no caso aqui do Atlético, Avaí 7 finalizações na partida, e o jogo do Vélez e Racing, pro Racing meter 3 finalizações no primeiro tempo, beleza? Então, bilhetinho com odd 1.56, tá bonito, tá favorável, gostei desse bilhete, acredito que tem valor e dá sim pra gente buscar esse win. Pense numa coisa boa, ela voltou, isso mesmo, eu tô falando de quem? Fase de grupos de Champions League. Temos aqui vários jogaços e eu fiz bilhetinho para cada um desses jogos, hein? Vamos lá, começamos aqui com Benfica e Karabag e temos PSV enfrentando o Union Giloese. Benfica e Karabag, Benfica é favorito para vencer, só que o Karabag não é um time fraquinho não. Benfica que abre o olho com o Karabag, hein? O time do Azerbaijão é bem chatinho aí nessa questão, quando se trata aí de jogo duro. Karabag, quem acompanha aí sabe que é um dos melhores times do Azerbaijão, cara. Então o Karabag não tá de brincadeira. Vamos lá, esse jogo do Benfica eu busquei o over 1,5 na partida, achei bem favorável, pois os últimos jogos do Benfica bateram a linha de over 1,5, principalmente jogando em casa. Acredito que o Benfica seja favorito para vencer o jogo, mas acredito que vai ser um jogo duro, então prefiro buscar gols, over 1,5 na partida e 2 escanteios no primeiro tempo, aí tá bom demais. E o jogo do PSV, peguei um golzinho na partida e handicap mais 1 no primeiro tempo pro PSV. Como assim handicap mais 1 pro PSV no primeiro tempo? Basicamente é uma dupla hipótese PSV no primeiro tempo. Ele empata ou vence o primeiro tempo, ele só não pode perder o primeiro tempo aí. Se perder o primeiro tempo é red e tem que sair um golzinho na partida aí, cara. Pense numa coisa boa. Esse bilhetinho aqui do Benfica e do Karabag, juntando com o jogo do PSV e do Union Saint-Gilloise, a gente tem um bilhete com odd 1.55. Tá bonito, gostei, tá muito favorável e acredito sim que dá pra gente buscar esse guinzaço. Também pela fase de grupos da Champions, a gente tem 2 jogaços aqui. Temos Tottenham e Vila Real, time de Premier League contra time de La Liga. E temos Juventus e Borussia Dortmund, time de Série A italiana versus Série A da Liga Alemã. Cara, a gente só tem confronto pesado, hein? Vamos lá. Esse jogo da Juventus e Borussia Dortmund, os confrontos mais recentes foi um 2-1 pelo amistoso aí, onde a Juventus venceu o Borussia por 2-1. Em 2015 teve outro amistoso, ok? Em 2015 novamente teve playoff de Champions League, onde a Juventus venceu por 3-0. Então a equipe da Juventus vem se dando melhor contra a equipe do Borussia Dortmund. Para esse jogo, para ser sincero, eu busquei cartões, busquei 2 cartãozinhos na partida e busquei 3 finalizações no primeiro tempo a equipe do Borussia Dortmund. Últimos jogos contra a Juventus e principalmente fora de casa, ela conseguiu finalizar pelo menos 3 vezes no primeiro tempo. Então mesmo que perca a partida, acredito que ela consiga finalizar pelo menos 3 vezes no primeiro tempo, hein? E o jogo do Tottenham eu busquei para sair 8 finalizações no primeiro tempo. Eu não peguei finalização pro Tottenham, pois teve um jogo recente contra o Bournemouth pela Premier League que o Tottenham conseguiu o feito de perder a partida por 1-0 pro Bournemouth e não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. Eu não tô de brincadeira. No primeiro tempo foram 10-0 em finalização pro Bournemouth. Foi um verdadeiro massacre o que o Bournemouth fez com o Tottenham aí, jogando em casa, hein? O Tottenham tava jogando em casa e mesmo assim tomou porrada. Mas acredito que dá para sair 8 finalizações tranquilamente. Buscamos para sair 2 escanteios no primeiro tempo e buscamos para sair 6 escanteios na partida. Esse bilhetinho, juntando esses 2 jogos, tá com a odd 1.51. Um bilhete bem interessante, bem favorável, eu gostei, tá bem analisado, acredito que tem valor e dá sim pra gente buscar esse win. Então não esquece, assista o jogo aí, levanta a mão pro céu, chama esse win, pois assim me ajuda e te ajuda também, hein?
E para finalizar, nada mais, nada menos que 2 jogaços aí na Champions League. A gente tem o Atlético Bilbao enfrentando o Arsenal e temos aqui o Real Madrid enfrentando o Olympique de Marseille. Confronto de La Liga contra Ligue 1, Ligue 1. E temos aqui confronto de time da Liga Espanhola, La Liga enfrentando o Premier League. Jogão, vamos lá. Arsenal versus Atlético Bilbao. Para esse jogo, para ser sincero, eu peguei um golzinho na partida, 8 finalizações aí no primeiro tempo, pelo menos, ok? E temos aqui também mais de 1,5 escanteios no primeiro tempo, para sair 2 escanteios. Lembrando que eles se enfrentaram recentemente pela Copa dos Emirates, onde a equipe do Arsenal meteu 3-0 aí, com gol de Gyökeres, Saka e o outro golzinho aqui de Kai Havertz. Então 3-0 aí tranquilamente. Só no primeiro tempo foram 8 finalizações, tranquilo aí. Teve escanteio tranquilo também. Dá sim pra gente buscar o Arsenal, que vem de uma vitória recentemente contra o Nottingham Forest por 3-0. Só no primeiro tempo foram 11 finalizações, 7 escanteios. Então a equipe do Arsenal não tá de brincadeira. Então é isso que a gente vai buscar. Um golzinho, 7 finalizações e mais de um escanteio. O porquê eu busquei finalização para ambos os times ao invés de buscar para o Arsenal, pois o Arsenal vai jogar fora de casa. Se ele jogasse em casa, eu buscava a favor da equipe do Arsenal. E o jogo do Real Madrid versus Olympique de Marseille, coloquei para a equipe do Real Madrid meter 6 finalizações no primeiro tempo. Mesmo com jogador a menos contra o Mallorca aí, o Real Madrid teve 10 finalizações no primeiro tempo, venceu por 2-1. Contra o Osasuna foram 10 finalizações no primeiro tempo. Contra o Borussia Dortmund aqui pelo Mundial de Clubes foram 8 finalizações no primeiro tempo. Contra a Juventus também no Mundial de Clubes foram 8 finalizações no primeiro tempo. E contra o Pachuca no Mundial de Clubes, pelo menos 6 finalizações aqui no primeiro tempo. Então a equipe do Real Madrid não tá de brincadeira. Então 6 finalizações do Real Madrid no primeiro tempo contra a equipe do Olympique de Marseille. Esse bilhete tá com a odd 1.54. Eu gostei desse bilhete. Acredito que tem valor, dá sim pra gente buscar esse win, ok? Claro que o jogo do Arsenal é um jogo difícil, eu tenho medo de terminar um 0-0 aí do nada, mas acredito que dá pra sair um golzinho pelo menos nessa partida. O Arsenal aí que os últimos 5 jogos saiu pelo menos um golzinho. O último 0-0 entre Arsenal e outra equipe foi contra o Nottingham Forest pela 27ª rodada da temporada passada, ok? De lá pra cá os jogos fora de casa do Arsenal saiu pelo menos um golzinho. E o último 0-0 do Atlético Bilbao foi na 29ª rodada da La Liga pela temporada passada, que foi um 0-0 contra o Osasuna. Então jogo que dá sim pra gente buscar pelo menos um golzinho aí. Então bilhete com odd 1.54 tá bonito, tá favorável, dá sim pra gente buscar esse win. Então esse foi o vídeo de hoje. Não esquece que tem sorteio toda semana pra você, então comenta aí. Se você assistiu o vídeo até o final aqui do vídeo, comenta aí Champions League, pra eu saber que você assistiu até esse exato momento, e eu vou estar lendo os comentários, dando coração e respondendo todos os comentários e dúvidas aí, ok? Só o fato de você comentar, você já participa dos sorteios. Então comenta e muito obrigado muito obrigado pela atenção de todos aí. Pessoal sempre comentando, elogiando os vídeos aí. Tem um que adora me zoar mesmo por ser torcedor do Fluminense. Mesmo assim, eu agradeço bastante aí, cara. Então, muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Forte abraço, fique com Deus. Valeu e fui, tropinha. Tamo junto, família.